Olá, seja muito bem-vindo a mais um KS Cast. Seja muito bem-vindo, você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. E eu me chamo Rubiane Spengler. E o meu nome é Felipe Osmar Krieger e no KS Cast edição dessa sexta-feira você acompanha as principais notícias que movimentaram as áreas do direito do trabalho e do direito previdenciário. Então, vamos direto à informação. E a notícia previdenciária dessa semana é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concede benefício assistencial a jovem com deficiência congênita nas mãos. Vamos aos detalhes, então, dessa notícia. O Tribunal Regional da 4ª Região, então, determinou a implantação de benefício assistencial a um jovem de 19 anos, morador de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que nasceu sem 2 dedos da mão direita e sem um dedo da mão esquerda. A 5ª turma entendeu que a condição do autor impossibilita sua inserção no mercado de trabalho, sendo um impedimento a longo prazo caracterizador, então, de deficiência. O rapaz, ele ajuizou a ação em janeiro de 2020, solicitando o benefício assistencial à pessoa com deficiência, após ter o pedido administrativo negado pelo INSS. E a família dele é composta pela mãe e mais 2 irmãos. Os 4 sobreviviam, então, na época do ajuizamento da demanda, com o valor de R$ 1.141, constituindo da soma do salário de um dos irmãos, mais um auxílio de Bolsa Família. A primeira unidade avançada de atendimento da Justiça Federal de São Leopoldo concedeu o benefício, decisão que foi questionada pelo INSS em recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Conforme o Instituto, o autor não teria incapacidade total ou impedimento a longo prazo que justificasse o ganho do benefício. Segundo o relator do caso no tribunal, desembargador Roger Rios, deve ser avaliado o impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social compatível com a idade. O quadro de saúde da parte autora, conjugado com suas condições pessoais, demonstram a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho, impondo-se o reconhecimento do impedimento a longo prazo, caracterizador da deficiência, é o que afirmou o magistrado. Rios determinou, então, ao INSS que implante o benefício de um salário mínimo no prazo de 30 dias e pague os valores retroativos com juros e correção monetária a contar da data do requerimento administrativo, ocorrido em janeiro de 2015, então há muitos anos atrás, inclusive. Isso, e é importante a gente esclarecer, antes de finalizarmos essa notícia, o que é o benefício assistencial. E aqui está estabelecido que o BPC, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Esse é o conceito, então, de benefício de prestação continuada. É o direito daquela pessoa com deficiência ou ainda aos idosos maiores de 65 anos que comprovem, então, a condição de miserabilidade ao recebimento assistencial de um salário mínimo do INSS. Exatamente. É um
um benefício assistencial que não necessita, então, de contribuição previdenciária para o INSS, né? Exato. Mas, para a concessão do benefício, como a doutora muito bem explicou, é necessário, então, a idade avançada, né? Ser idoso com mais de 65 anos, ou ser deficiente, né? Deficiente, aí vai ser apurada essa situação também, né? Por perícia médica no INSS. E aí a questão da baixa renda, né? Em ambos os casos. Em ambos os casos, tanto para o idoso como para o deficiente físico. Exatamente. Perfeito, então nós podemos ver aqui uma situação em que foi, né, assegurado foi esse assegurado direito a um direito, jovem de 19 anos. Mas também foi uma situação que demorou um bom tempo, né, até que fosse verificado toda a situação, né, foi encaminhado administrativamente no INSS, foi negado, foi ingressado judicial, o juiz de primeiro grau negou, só lá no tribunal, né, que foi deferido e ainda, né, às vezes no tribunal ainda não termina, às vezes ainda tem mais instâncias de julgamento. Mas nesse caso aqui, a princípio, se encerrou, né, a situação. Né? Nós não temos a notícia se ainda cabia ou não recurso, mas é sempre uma situação que envolve uma série de detalhes a serem analisados, né, caso a caso, para a concessão do benefício assistencial. É preciso respeitar o processo, né? Que muitas vezes, assim como nesse caso, pode levar alguns anos até que finalmente seja concedido o direito a esse rapaz. Mas, inclusive, ele receberá esses valores desde 2015 com juros e correção monetária. Sim. Então, de uma forma a equilibrar também esse dano de espera para recebimento. Exatamente. É uma notícia também de esperança, né? Para quem está encaminhando aí o seu benefício previdenciário, até para questão de entendimento, né? Para ver, olha, uma situação dessas de 2015, né? Nós já estamos em 2022 e agora há poucos dias que a decisão recém foi finalizada, né? Para esse cidadão. Então, né, não desistam do seu direito, né? Enquanto o processo não termina, ainda tem chances, né, de conseguir a concessão do benefício, nesse caso, o benefício assistencial. E a notícia trabalhista também é uma situação bem delicada aqui envolvendo uma auxiliar de cozinha que foi despedida após ter sido acusada de furto. E o tribunal entendeu então que era devido a ela uma indenização por essa situação. Vamos entender então melhor os detalhes dessa situação. E a notícia ela foi extraída do TRT da 4ª Região, do TRT aqui do Rio Grande do Sul. E o caso ele tramitou na primeira vara do trabalho de Santa Maria. A empregada então ela foi despedida sem justa causa. Vejamos esse detalhe, ela não foi despedida por justa causa, que no caso, na acusação de furto, né, caracterizaria ali o ato de improbidade que ela poderia ter tido o seu contrato de trabalho rescindido por justa causa. Uma das hipóteses. É uma das hipóteses que poderia ensejar a justa causa do contrato de trabalho. Mas já vamos nos ater a esse detalhe, ela não teve o contrato rescindido por justa causa. Vamos dar continuidade então. A empregada ela foi despedida sem justa causa após o sumiço de um envelope de dinheiro. A autora afirmou que houve a acusação de furto e despedida discriminatória, pois já havia cumprido pena por receptação. A indenização ela foi fixada em R$6.000. Houve ainda a condenação de um acréscimo de 20% para cada dia em que a trabalhadora substituiu colegas no fechamento de caixa. Então aqui ainda teve um acúmulo de função. Sim, então também, além da indenização, também foi condenada a empresa ao pagamento de um acúmulo de função. Exatamente. Então, vamos entender mais do caso. Contratada como auxiliar de cozinha em novembro de 2017,
A empregada realizava o fechamento de caixa uma vez por semana e em um domingo por mês. Em abril de 2019, após o desaparecimento de valores, foi demitida sem justa causa. A testemunha da autora, uma ex-empregada que presenciou a reunião do proprietário do restaurante com os demais empregados no dia do suposto furto, confirmou que a dispensa foi baseada na suspeita. Conforme a testemunha, o dono do restaurante reuniu os funcionários e afirmou que teria consultado as fichas policiais de cada um. Na presença de todos, ele disse que somente a auxiliar de cozinha teria antecedentes. Ainda a teria chamado ao escritório e mandado que confessasse. A história acabou se espalhando entre os demais trabalhadores da empresa e da praça de alimentação do shopping, onde o restaurante funciona. Para a juíza Elizabeth, houve condução errônea na solução do problema. O dono da empresa deveria ter levado a notícia à autoridade policial, que tem a legitimidade para investigar os fatos e apontar eventuais autores. Mesmo que a autora pudesse vir a responder criminalmente, caso apurada a culpa, somente após a apuração da autoria poderia ser responsabilizada, tanto com a despedida com justa causa, que aí seria aplicada, como pela aplicação de pena criminal, enfatizou então a juíza. E aqui ela destaca: restou claramente demonstrado que a autora foi acusada sem provas pelo furto sumiço de um envelope contendo dinheiro, ficando assim comprovada a agressão à honra, à moral e à dignidade do trabalhador pela injusta e indevida acusação. Saliento que, no caso, a autora já trabalhava no local há mais de um ano e contava com a confiança dos proprietários, pois substituía outro empregado com atribuições que envolviam maior grau de fidúcia, que seria, no caso, a confiança, concluiu a magistrada. A empresa recorreu ao tribunal para afastar as condenações. Em suas alegações, a empresa disse que nunca houve furto na empresa, que não tinha conhecimento de que a trabalhadora foi presidiária e que a despedida teria ocorrido por contenção de despesas. Então, a empresa negou toda essa situação, disse que nada disso havia acontecido. Também afirmou que a trabalhadora não acumulava funções. O recurso ele foi provido e a sentença foi parcialmente reformada. A condenação inicial relativa ao acúmulo de funções era de 10% sobre o salário base e foi convertida para 20%. Então, ainda aumentou a condenação da empresa, que era 10% sobre o salário base, foi para 20% sobre o salário base, para cada dia em que a autora exercia as funções na cozinha e no caixa. Para o relator do acórdão, o desembargador João Paulo Lucena, a prova testemunhal foi suficiente para comprovar que a autora foi acusada de furto e que este foi motivo de dispensa. O fato de inexistir prova de que tal acusação tenha sido divulgada pela empresa não afasta a obrigação de indenizar, tendo em vista que o dano se consuma no ato de sofrer a injustiça da acusação, concluiu o desembargador. O magistrado destacou que o direito à indenização por danos morais está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 5 e inciso 10, e no Código Civil, artigos 186 e 927 do Código Civil. Também participaram desse julgamento os desembargadores Jorge Achuti e Ana Luísa Heinrich Cruz, e as partes não apresentaram recurso desse julgado. Interessantíssimo esse caso, né? Porque interessante, muito a interessante. empregada ela foi demitida sem justa causa, Exatamente. Mas logrou êxito com prova testemunhal em comprovar que essa dispensa, ainda que sem justa causa, foi uma dispensa discriminatória.
Exatamente, como é importante, né, o empregador, o patrão, ter muito cuidado, né, na condução de processos delicados que envolvem os funcionários. Exatamente, né? Ninguém jamais gostaria de ser acusado, né, claro, de cometer uma situação grave como essas de furto, né? Então, na análise do Poder Judiciário, não procedeu de forma correta o patrão. Ele deveria ter procurado a autoridade policial, feito o registro de ocorrência para apurar, né? E aí seria o policial o responsável por investigar, né? Exatamente. Que ele dá a entender que ele fez um processo de investigação ele fez uma entre investigação os funcionários, interna ali, uma investigação particular, e isso, né, acabou gerando toda essa situação tanto para os funcionários, né, tanto inclusive, né, e principalmente a essa funcionária que se sentiu discriminada, como também pelo que dá a entender aqui, todo o shopping, né, toda a praça de alimentação teve conhecimento dessa situação. Acabou que toda a praça de alimentação, os funcionários que eram colegas de praça de alimentação ali, tomaram conhecimento dessa situação. Então, ele não conseguiu resolver a questão do sumiço de valores, né? Acabou ofendendo um dos seus empregados, né? E ainda teve uma condenação trabalhista, né? Pelo fato de não ter adotado as medidas corretas, né? Sim, é que o desembargador é enfático no sentido de que ainda que não exista prova de que foi a empresa que tenha divulgado essa acusação, né, há provas, então, e ele aqui ressalta que o dano, ele se consuma no ato de sofrer injusta acusação. Então, ainda que a empresa, né, ainda que não haja provas de que a empresa divulgou essa situação, sim, provavelmente o dano ficou caracterizado. Não divulgaram, mas a movimentação interna ali gerou essa situação. E talvez os próprios colegas de trabalho comentaram entre eles, a conversa vai indo, telefone sem fio, né? Vai indo, cada um já aumenta um ponto e a conversa se espalhou e a ofensa foi propagada, né? Sim, é preciso muita prudência nessa situação por parte da empresa em situações semelhantes a essa, para que se busque então os órgãos competentes para apurar situações que possam envolver um furto, algo nesse sentido. Exatamente. E você, então, que acompanha nosso KSCast, já está por dentro dessas informações e vai poder buscar a orientação ou vai já saber como proceder nesses casos. Nós agradecemos muito a sua companhia e pedimos para que você já se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.